Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é André Estevam, eu vou apresentar um seminário a respeito da correlação espacial e modelos de Logit, uma aplicação para os transportes passageiros. Para um seminário para a matéria de economia de transporte, do programa de pós-graduação em transporte da UNB, matéria do professor Francisco Gildemar. A gente vai começar então pela introdução, né, falando um pouquinho a respeito do que é o modelo de escolha discreto, um tipo de modelo de escolha discreto que é o modelo Logit, como é que a gente pode incorporar o aspecto espacial na nossa modelagem de escolha discreta, né? Qual que é o objetivo geral desse trabalho e a metodologia de coleta e desenvolvimento dos modelos, além e finalmente os resultados, né, apresentados pelos autores. Então, na introdução, a gente vai abordar um pouco a respeito da escolha entre modos de transporte, né? Para quem conhece a regressão linear também, essa é uma função bem difundida, essa função que parece um S, né, uma função sigma, e também algo de estatística, né, essa figura aqui em específico demonstra um índice de Mourão. Né. Modelo de escolha discreta. Esse tipo de modelo é bem útil quando a gente está lidando com situações em que nós precisamos tomar uma decisão entre algumas opções, né, como escolher entre diferentes meios de transporte. Faz sentido esse modelo estar em com a teoria de utilidade porque o indivíduo pode obter diferentes níveis de utilidade escolher diferentes modos de transporte. Por exemplo, algumas das variáveis que a gente pode considerar nessa escolha que o indivíduo toma por exemplo, o custo da viagem, o tempo da viagem, né, a confortabilidade de segurança, né? Por exemplo, se o ônibus é mais rápido que o metrô e assim por diante. Então, os indivíduos pelo menos tendem, né, a escolher aquela opção que maximiza a sua utilidade. A gente pode pensar a utilidade como a felicidade, entre aspas, né, do nosso agente. É importante para o plano de transportes, porque eles podem permitir que a gente modele, né, a demanda por diferentes modos de transporte, com algumas variáveis mensuráveis, né? Por exemplo, que concerne o modelo 4 etapas, o modelo seria bem útil para a terceira etapa, né, para a divisão modal, por exemplo. Alguns dos modelos mais utilizados são o Logit e o Probit, né? Mas o mais importante para a gente vai ser o Logit. E como esses modelos se comportam, né? E como é que a gente pode modelar e como é que a gente pode representar, né? Assumindo que os resultados são independentes e identicamente distribuídos, a gente pode expressar a distribuição como uma Generalized Extreme Value, né? Ou GAV, colocação igual a zero, uma escala igual a μ, né? A distribuição de probabilidade acumulada é igual à logística, então por isso que vem a logit, né? Então, por exemplo, a gente vê essa distribuição aqui do erro, né? Que parece uma normal, mas não é exatamente. E se a gente tirasse a integral, né? Para tirar a probabilidade acumulada, a gente veria uma espécie assim, né? Faz sentido, bem no começo a gente tem uma declividade, digamos, né? Bem forte, né? E agora para o aspecto espacial da coisa, né? O componente espacial pode ser um fator relevante para o comportamento dos usuários, né? Por exemplo, quando eu vou escolher um modo de transporte, né? Geralmente aqueles transportes, por exemplo, metrô ou trem, eles percorrem uma distância, eles são feitos para percorrer distâncias compridas, né? Então, vai depender para onde é que eu estou indo também, né? E para incluir esse aspecto, a modelagem pode-se incluir também, pode-se utilizar a autocorrelação espacial, que é utilizado pelos autores no artigo, né? Em termos de você, essa autocorrelação espacial significa que as observações locais próximas, né, geograficamente falando, podem estar correlacionadas de alguma forma, né? Por isso da autocorrelação. O índice de Morin, pelo que a gente viu atrás, serve para avaliar a presença dessa autocorrelação, né, em um conjunto de dados georreferenciados. Se os dados amostrais apresentam uma autocorrelação na área toda, né, então em termos globais, né, ou em termos locais, localmente, né, quando a gente está colando para algum
subconjunto dos nossos dados separados por regiões, por exemplo, né? Também a gente tem um dispositivo quando a tendência de aproximação, né? Ou negativo, quando há uma tendência de dispersão. Então, dito tudo isso, né? A gente fala um pouquinho de modelo discreto, modelo logístico, aspecto espacial disso tudo, né? E como é que a gente pode relacionar uma coisa a outra, né? E aí, então, vem o objetivo do nosso trabalho, que é justamente a avaliação de um modelo espacial, né? Mais especificamente o modelo logístico com estrutura autorregressiva espacial. A gente vai aprofundar um pouco melhor o que é uma estrutura autorregressiva espacial. Claro, os estudos de dilemas interessam por serviço de transporte. Mais ou menos a escolha, né? Grosseiramente falando, a escolha dos meios de transporte. E, finalmente, a gente vai comparar com os modelos logísticos simples e ver se teve uma melhora ou uma piora. Né? Esse é o objetivo geral do nosso do trabalho dos autores que eu estou apresentando hoje. Os dados utilizados nesse trabalho foram basicamente do plano diretor e operacional do transporte intermunicipal de passageiros do estado de Ceará. Nesse plano, teve dois estudos, né, de preferência declarada e preferência revelada, né. Aí depois a gente teve desenvolvimento dos modelos propriamente ditos, né, que a gente vai falar bem nos próximos slides, né, que é a função, como é que a gente vai modelar a função utilidade, quais são as nossas premissas, né, vai falar um pouquinho do modelo Logit e como é que a gente consegue implementar esse aspecto espacial nesse nosso modelo Logit. E, finalmente, a gente vai fazer uma comparação entre esses dois modelos utilizando a razão de máxima verossimilhança. Aqui é basicamente explicitando os dados, né, que o nosso PDOT tem, o plano diretor, né, forneceu para essa pesquisa. Então, como a gente está conversando, separando preferência declarada e revelada, né, aqui são os nossos parâmetros: sexo, idade, número de casos por residência, número de modos por residência, tempo de viagem, custo da tarifa, meio de transporte, modo escolhido, e, finalmente, o tamanho das amostras, né? É preciso dizer também que houve uma limpeza dos dados, né, porque os autores não utilizaram toda a região, né, porque era muita coisa. Então, houve uma espécie de limpeza e seleção dos dados para selecionar regiões específicas que tinha-se os dados completos, né? E então, para o próximo slide. Como é que se deu, afinal, o desenvolvimento desses modelos, né? Como eu estava falando, o modelo de escolha discreta tem muito a ver com utilidade, né? Então, quais são os pressupostos que a gente tem, que os autores utilizaram? Primeiramente, que a atividade dos indivíduos é linear, né? E obedece às funções aqui descritas, né? Aqui é o PD, ou seja, a utilidade para preferência declarada, que é uma função do sexo, da idade, da quantidade de carros, da quantidade de motos, do tempo de viagem, do custo e de uma variável, né? Que é o nosso parâmetro que vai ser estimado. Depois, um teste de significância com um nível de 5%, né? Ou seja, os parâmetros que mostrarem, né, maiores são os nossos estatisticamente significantes. Estes foram o tempo de viagem e o custo de viagem. E com esses resultados a gente pôde, os autores, né, puderam estimar o nosso modelo Logit. Aquela a gente pode ver como é que a gente apresenta essa atividade como alternativa I, né, para o indivíduo N, considerando ou não um espaço, né. Então, inicialmente, ver a nossa componente sistemática da utilidade, né, grosseiramente falando aquilo que vamos estimar e mensurar, e o epsilon é a componente aleatória, né? Então, se a gente implementar uma estrutura autorregressiva, né, espacial, que é justamente adicionar esse aspecto espacial à função,
a gente vai ter agora o erro em função também de W, né? Onde W é uma matriz espacial representando as áreas de distância, né? Esse aqui é o nosso erro, e esse aqui também é outro parâmetro que a gente vai especificar. Ok. Bom, aqui a gente pode ver os valores dos parâmetros do nosso modelo Logit depois de ajuste dos dados, né, o modelo. Como mencionado, apenas o tempo de viagem e o custo de viagem mostraram ser significativos, né, estatisticamente falando, como se vê, como a gente pode enxergar, né, através também da estatística T, por exemplo. Aí, quando a gente aplica, adota aquela estrutura autorregressiva espacial que a gente estava conversando, né, adotando o termo epsilon como o nosso erro, né, é, o modelo fica com esses parâmetros, quando a gente ajusta os dados. Né. Agora, não mais o tempo e o custo de viagem possui significado, mas também a quantidade de carros e motos, né, como a gente pode ver aqui. Para comparar os modelos, os autores utilizaram de uma razão de verossimilhança entre espacial e não espacial, tanto para pesquisa declarada quanto para revelada. Né? Então, após esses estudos, né, e ajuste dos dados e coleta, etc., os autores também notaram que, embora os parâmetros da estrutura de autocorrelação, o nosso lambda que a gente estava conversando, né, não apresentem significância estatística, a razão de verossimilhança mostra que, pelo menos em termos globais, os modelos espaciais apresentaram um melhor resultado do que o modelo simples. Né? Agradeço a todos aí pela atenção e as referências estarão também no parecer, né, desse seminário. Muito obrigado.